Gente, eu vou estar falhando aqui. Bom dia ou boa tarde para quem está aqui em Portugal, já que são 2 horas, no Brasil são 10 horas da manhã. Bom dia, a gente está começando hoje o nosso primeiro episódio do SEO Técnico Sem Enrolação. Aqui a gente vai falar de forma simples, prática, como que você pode aprender mais sobre SEO técnico. E eu vou te falar que não é um bicho de sete cabeças, como muita gente pensa por aí. E aqui comigo está Amanda Noronha. Amanda, obrigada. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui para poder complementar mais aqui no mercado para a gente aprender mais sobre SEO técnico. Eu estava falando que é um delay ali, agora vai aparecer no YouTube. E a gente está aqui nesse primeiro episódio, né? A gente quer deixar, como eu falei, claro para todo mundo como que é o SEO técnico do iniciante até ali o mais avançado. E para começar bem, quem que está falando aqui para você, né? Eu sou a Lisane Andrade, eu sou CEO e fundadora da Aniara e trabalho com SEO já há 16 anos. E eu vou te falar que tem uma curiosidade, né? Eu fiz curso de programação antes de começar a ser SEO, antes de me tornar SEO. E eu lembro que na época fiz ali, era até o nome Desenvolvimento Web, né? Isso é bem antigo, lá em 2008, e de PHP, ASP, CSS. Não entendi muita coisa assim de lógica, era muito complicado para mim na época, minha cabeça ali deu uma bugada, mas foi muito importante porque hoje eu consigo ter uma visão mais completa de projetos de SEO, né? Eu consigo também conversar, trocar ali com o pessoal de TI, então é muito importante, a gente vai falar bastante sobre isso também. E você, Amanda, como começou aí no SEO? Eu comecei por um caminho muito parecido, que eu comecei fazendo sites quando eu tinha uns 14, 15 anos. Então, mas eu aprendi como um autodidata e com meu pai na época, né? Meu pai já trabalhando como eletricista, com tecnologia, formatando computadores, essas coisas, ele foi me ensinando essas coisas. Então, eu mexia com hardware, eu montava computador, eu instalava computador, na época que ainda se tinha que programar pelo MS-DOS ali, telinha para poder instalar. Eu fazia site, então nessa época eu fazia já essas coisinhas, mesmo nova, né? Mas começar profissionalmente mesmo, o meu primeiro estágio, eu comecei a trabalhar com Joomla em 2009. Também, então, mais ou menos Nossa, 16 anos só de SEO e de programação já foi para 20. eu não sei se alguém vai lembrar aí do Joomla, né? Que tem tanto tempo, não sei se alguém é dessa época aí, depois me fala se já trabalhou com Joomla. Eu lembro que eu trabalhei também com esse site, acho que foi também em 2009, por aí. Foi meu primeiro trabalho com SEO, foi com o Joomla. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Amanda, a primeira pergunta, assim, a primeira questão, na verdade, vamos falar para o pessoal o que que é SEO técnico, né? A gente sempre fala muito de conteúdo, de palavra-chave, mas, a grosso modo, onde começa e onde termina ali o SEO técnico? Ele começa garantindo que o site vai ser rastreado. Então, tudo que a gente puder fazer para o site ser rastreado, ele está dentro do SEO técnico. E também para indexação, porque se ele não rastreia direito e não indexa, a gente tem que identificar o porquê. Então, a gente vai fazer as correções necessárias para que esse site apareça também. Então, normalmente, o SEO técnico está nessas primeiras etapas do processo de rastreamento do Google, né? Mas Aham. eu indico que tem uma zona cinza, que é a zona do on-page, porque no on-page a gente pode tanto falar de conteúdo, de estratégia de aumento de CTR, de posicionamento e tudo mais, mas também tem uma parte de metadados ali que faz parte do SEO técnico. Então, marcação de dados estruturados, a gente vai mexer com JSON, com coisas mais avançadas para poder marcar melhor o conteúdo, robots. Então, isso acaba entrando mais no SEO técnico do que no conteúdo. Agora, quando a gente fala de title, description e outras estratégias ali dentro, mesmo que esteja na HTML, ele ainda faz mais parte da etapa de conteúdo, de ranking, a gente pensar na palavra-chave, né? Eu acho que acaba misturando um pouco, né, o técnico e o conteúdo, como você falou. Dado estruturado, sabe? E até.
até o title, até algumas outras coisas, enfim, você tem ali o código, né? Você tem ali alguma questão mais técnica que às vezes você tem que resolver. E é por isso que essa visão mais ampla, sabe, mesmo que você não saiba codar, né? Isso é importante a gente falar, né, Amanda? Não precisa saber codar, mas é importante que você entenda ali o que que o código quer dizer, né? Enfim, lê ali o código para que ele te dê alguma informação e você possa, enfim, fazer a otimização que você tenha que fazer. E, mas, Amanda, muita gente me pergunta, né? Até vou falar um pouquinho sobre isso também. é, Poxa, eu já crio conteúdo, sabe? Será que mesmo assim, com esse conteúdo que eu já tenho aqui no meu site, poxa, o Google, será que ele não vai encontrar já o meu site? Eu preciso fazer alguma otimização a mais, né? E a gente recebe também essa pergunta na Niara, né? As pessoas tem esse, como a parte de conteúdo ela é muito mais falada, né, no SEO, muitas acham que só por fazer conteúdo já vai ter um bom resultado. E a gente fala que não, né? Até porque tem outros pilares que nós vamos falar mais para frente um pouquinho, que são importantes para que o Google ele encontre o seu conteúdo. Você percebe também que quando você faz alguma. O site pode estar lindo, né? Pode estar maravilhoso ali do conteúdo, mas você percebe que às vezes falta ali um ajuste no técnico para que deslanche realmente. Sim, totalmente. E normalmente, por padrão, no projeto que eu pego para trabalhar, eu sempre começo com uma auditoria técnica. Sempre. Para determinar ali quais vão ser as prioridades para garantir o rastreio e indexação dos clientes, porque normalmente essa parte está sempre falha. Muitas vezes ele pensa no design, às vezes até a parte de velocidade está ok, ele já pensou nisso também, que está um pouco mais difundido, que o site precisa ser rápido. Por própria experiência das pessoas, já estão começando a se preocupar com isso, mesmo clientes mais leigos. Mas o restante não. Então, eu começo com uma auditoria técnica completa, vejo como está a cobertura do sitemap, se está indexando tudo, se não está, se tem página importante que não está rastreando por quê. Monta aquele diagnóstico completo e determina ali a prioridade de tarefas que vão ser executadas. Então, eu começo sempre a partir dali, não do conteúdo em si. Daí, se eu faço esse diagnóstico e eu vejo que a parte técnica está bem mais avançada, já tem um cuidado, não tem tantas tarefas urgentes para serem feitas, aí eu já vou mais para o lado estratégico, de conteúdo, daí a visão muda na priorização de tarefas. Isso é legal, porque eu também começo os projetos pela parte técnica, né? Na verdade, primeiro eu olho ali, eu reviso as ferramentas de monitoramento, por exemplo, o Search Console, né? O Google Analytics, para ver se está certinho, se está capturando os dados certinho, e aí também essa parte técnica, porque não adianta a gente trazer mais pessoas para o site se ele, por exemplo, não vai carregar corretamente, ou se, enfim, tem algum bloqueio ali que dificulte o acesso do Google. Então, esse checklist, vamos dizer assim, né, até chegar ali no conteúdo, é importante para que aí sim o conteúdo ele tenha um bom desempenho, né? E você que está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida também sobre SEO técnico, esse primeiro episódio, a gente vai falar ali de uma forma geral, né, o que é o SEO técnico, checklists e até ferramentas também que você pode usar para que vocês saibam, primeiro de tudo, o que que é, né? Onde começa e onde termina o SEO técnico. E nos próximos episódios a gente vai falar sobre cada item, por exemplo, dado estruturado. Sei que a Amanda já está fazendo ali alguns testes com o GPT-5, né? Então, assim, sitemap, renderização, vamos entrar aí a fundo cada item do SEO técnico. Então, se tiverem dúvidas, pode colocar aqui para a gente no chat, a gente vai falar para vocês, vai conversar com vocês. E E até Amanda, vamos aqui para o. Desculpa, pode falar. Não, eu ia complementar só que até um dos testes que eu fiz com o GPT-5, acho legal já frisar isso,
que foi com dados estruturados. Eu sempre fiquei meio frustrada, porque muitas vezes ele errava fazer alguma coisa que não era do padrão esquema, que é o site que a gente usa como padrão para fazer o esquema org, né? Ele fazia alguma coisa errada ali no meio e eu tenho que fazer muita revisão no código que eu estou fazendo ali. Ou ele esquece campos que poderiam ser interessantes de ser colocados dentro desse esquema. Na Niara eu não tenho esse problema. Então, uma dica de SEO técnico aqui para vocês já é utilizar a Niara para isso. A gente fez uma live um tempo atrás também, que eu mostrei algumas aplicações lá dentro, que é legal de ver. Mas eu fiz esse teste no GPT-5 e ainda não estou satisfeita. E muitas vezes ele trava no meio do processo. Claro que eu vou estressando ele, vou pegando umas coisas mais avançadas, aí ele trava no meio do processo, mas eu realmente Uhum. percebo que o fato da Niera ser treinada para SEO já muda completamente o jogo nesse sentido. Sabe uma coisa que eu aprendi na nossa live anterior? Que você falou que você usava a Niara para analisar logs. E aí Sim, eu também coloquei lá, né, alguns logs e ela realmente deu ali, analisou e me deu ali como que o Google estava lendo, o que que eu tinha que fazer, então foi bem legal essa parte também. Vou colocar aqui na descrição dessa live, na legenda, a live anterior que nós fizemos com a Amanda. Deixa eu ver aqui. É, e agora passando aqui para o próximo tópico, né? A gente já falou aqui de o que que é SEO técnico, por que que ele é importante, né? E a gente sabe também que, além de tudo, assim, de fazer com que o Google encontre o teu site, né? Que não é somente o conteúdo, tem também a parte do usuário. E não a gente faz o site para o usuário, não para o robô, isso tem que ficar bem claro. Então, para o usuário, né, quando a gente tem ali a parte técnica bem feita, ele vai perceber na hora, assim, é um site mais rápido, é um site, enfim, que não dá problema, sabe? Vai ser mais fácil dele encontrar o site no Google também, e até relacionado às vendas. Quem é dono de site, né, se tem um site mais rápido, ele vai ter ali possivelmente mais conversões no site dele. Eu lembro que aqui esse Amanda falou que fez uma correção num código no site, enfim, a Amanda pode falar mais detalhes sobre isso, e que só essa correção você já conseguiu ali ter um aumento de palavras-chave indexadas. Você lembra da última live? lembro. É porque era um site baseado em JavaScript, né? E até falando das etapas do rastreamento até a indexação, tem uma etapa ali no meio que as pessoas se esquecem que é a renderização. Então, primeiro o Google vai lá e rastreia seu site. Depois ele coloca essa sua página num índice e indexa ela para quando alguém fizer uma consulta, mostrar o seu site. Mas depois desse processo entre esse processo, né, de renderização e rastreamento, a gente tem a renderização também. O Google meio que vê como que o usuário está vendo essa página renderizada, então o HTML dela. E o maior problema desse site era porque a gente não tinha ali uma leitura correta na renderização. Então, ele não via o texto final daquela página, ele não via título e descrição correto daquela página. Então, quando a gente descobriu que ele não estava lendo exatamente como o usuário estava vendo, a gente viu que nunca ia indexar, nunca ia ranquear para as palavras-chave corretas. Então, a gente fez as correções do modelo de framework que estava sendo usado ali no JavaScript, testou com vários user bots e user agents para a gente entender como que cada um estava enxergando o site até chegar no ideal. Aí esse aumento, essa curva de palavra-chave começou a crescer com certa rapidez. Foi muito rápido mesmo. E as páginas indexadas também. Porque o Google tem dificuldade de processar JavaScript. Não que seja impossível, mas ele tem dificuldade. Ele melhorou muito nos últimos anos, mas ainda tem dificuldade. Então, alguns modelos e formas de construção JavaScript facilitam ou não. Então, essas correções sendo feitas, a gente consegue entregar o site, consegue indexar também. Então, foi muito importante a gente entender essa parte da renderização para poder conseguir alcançar o resultado. Né? Depois eu posso até mostrar aqui para a gente a ferramenta que eu utilizei para isso. Ah, seria ótimo, seria ótimo. Já que você entrou nessa parte aí de etapas, né? Até o Google ler. Eu não sei se você pegou na internet, se não posso até procurar aqui
alguma ilustração, sabe, de como que mostra ali o processo do Google. Ah, ele encontrou a URL, ele rastreou, ele renderizou, sabe? Então, só para a gente, eu até compartilho aqui a tela, né? Ou se você tiver, você compartilha, para ficar mais fácil esse entendimento aí de todo mundo. A gente explica cada processo realmente, cada etapa ali que o Google faz. Uhum. Eu não tenho aberto aqui o gráfico, mas se tiver mais fácil. Deixa eu ver. Olha, eu tenho aqui, não sei se você me fala se está certo ou não. Não sei se seria esse aqui. Esse aqui, acho que esse aqui é outro, né, Amanda? Esse é o do como ele processa o JavaScript, que é É, um eu tô aqui no pouco JavaScript. diferente, até Deixa ele eu ver se chegar eu na tenho. renderização do HTML, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um outro. Vamos lá. Inclusive, eu expliquei sobre esse processo que está nessa documentação do WebDev, né? Uhum, No Excel Summit de 2022, acho que foi de 2022, porque tem a sim, sim. renderização do lado do cliente e tem a renderização do lado do servidor ou do browser. Então, dependendo de como você renderiza, a gente passa por um processo diferente. Inclusive, eu usei essa imagem aí. Eu acho que ainda não é essa imagem, né, que a gente, de todas as etapas. Mas Não, essa não é. eu vou aqui tentar achar aqui. Mas acho que a gente pode começar até explicando. Ih, estou na página, não posso mudar. Só para a gente explicar, por exemplo, qual seria a primeira etapa, né? Para o Google vir encontrar o seu site. Então, Aí a gente basicamente, tem. Pode falar, desculpa. imagina. Basicamente, o Google vai em busca de links e vão entrando em links para descobrir novos sites, novas páginas. E esse processo pode ser aleatório, ele achou seu link em algum lugar, entrou e começou a rastrear todas aquelas páginas. Ou pode ser porque você enviou o seu sitemap para o Google Search Console e falou: olha, eu tenho essas páginas aqui. E você entregou um mapinha para ele, ó, lê essas páginas aqui, por favor. E é por favor, porque não necessariamente ele vai ler porque você quer. Então, por isso que a gente tem esse processo de trabalho em cima do SEO técnico para entregar Aham. essas páginas que ele rastreie e que ele indexe, né? E vem Acho que das pode ser até tarefas melhor. que ele fazer. Desculpa, Amanda, pode ser até melhor você mostrar como que é o sitemap para ficar mais visual. E aí eu vou contar até é, um caso também que aconteceu de. A gente sabe que ali no sitemap, se eu não me engano, são quantas mil URLs? Amanda, são 50.000 no sitemap? Isso. Mas 50 ainda mil, assim né? existe um limite de tamanho do peso do arquivo do sitemap, porque se ele tiver essa quantidade de URLs, mas estiver lento ou pesado, o Uhum, Google não vai conseguir ler seu sitemap também. Então, eu exatamente. costumo ser conservadora, né? Eu coloco o mínimo de URL possível, vou fragmentando o máximo que der, para que seja rápido e eu coloque esse índice de uma forma melhor, né? Exatamente. E essa organização ela é bem importante, porque, por exemplo, até teve um caso, né, de uma SEO que me perguntou, ela falou, Liz, eu coloquei as 50.000 URLs do site em um único sitemap e eu vi que o Google não estava lendo, né? Ela detectou ali que o Google não lia todas as páginas. E eu até falei para ela, olha, divide melhor o teu sitemap, né? Falei ali qual estrutura, qual os clusters ali, né? Os grupos que ela poderia criar ali para ficar mais fácil para o Google. E aí a TI já fez e ela viu que teve uma melhora nessa leitura, né? Nessa encontrabilidade, vamos dizer assim, das URLs e leitura pelo Google. Então, pense nisso, né? Apesar de ser 50.000, quanto mais fácil, melhor. E aí vou dar até um outro exemplo de. é, a gente fez um trabalho para. Durante a eleição, né, vou dar exemplo de eleição, e para ficar mais fácil para o Google, a gente separou os conteúdos por estado, sabe? Quais são os conteúdos do Rio, de São Paulo, sabe? Então, ficou mais fácil para o Google encontrar cada conteúdo e indexar esse conteúdo de cada estado.
Sim, isso é importante, porque existe o sitemap e existe o índice de sitemap. Tem gente que não conhece ainda o índice. Então, vocês vão notar que o início do arquivo vai ter sempre esse sitemap index, quando a gente está fazendo uma lista de sitemaps organizadas. Então, aqui, por exemplo, eu abri o site da Kabum, peguei o sitemap deles, e eles organizam o índice deles através de categorias. Então, tem um sitemap só para hardware, outro só para periféricos, e mostra tudo que tem ali dentro de produto, né? Computador, segurança, gamer, eletroportátil, TV, áudio. E normalmente, por exemplo, se você usa um WordPress da vida, normalmente ele já organiza o seu sitemap índice. E vai separar ali entre páginas, posts, e o posts ele vai se fragmentando de acordo com a quantidade de posts que você configurou no plugin de SEO. Vão ser 1.000 posts por sitemap, 2.000 posts, você vai organizando isso bonitinho. E isso faz com que ele rastreie mais rápido e ajuda ele a achar entidades dentro do site também. Os clusters também. Então, essa organização ajuda ele a entender melhor o nosso site. Daí, quando a gente abre esse sitemap específico, por exemplo, de hardware, aqui ele já muda para um URL7. Então, aqui ele está listando só o URL de hardware, não é mais um índice. Então, vocês vão reparar sempre no comecinho do arquivo para indicar se é o índice de sitemap ou o sitemap específico. E aqui tem Exatamente. o E tem sitemap de URL, mas também, se quiser até mais estruturado, tem de imagem, tem de vídeo, tem outros tipos de sitemap que, dependendo do tipo de site que você tenha, pode ser mais eficiente, né? Pode ser bom você ter esses outros sitemaps. Inclusive, se você tem um site de notícias, o sitemap também vai ser diferente. Uhum. Então, algumas informações a mais vão ter. Essa questão da última modificação é importante no caso do sitemap de notícias, porque o Google vai dar uma atenção maior para uma notícia fresca que acabou de sair, que realmente é novo, e para rastrear mais rápido. Então, tudo isso conta na estrutura do sitemap também. O que eu não costumo usar e que dificilmente os bots usam é aquela prioridade, que existe um campo no sitemap. Isso já até caiu, já nem usa mais. Tem gente que Até ainda impor, mas não usa 2 mais, anos. É. Mas pode falar. que é a prioridade. Tipo, essa página é prioritária para o rastreio, essa é menos prioritária. Não tem mais isso. A gente não tem Aham, nem aham. tanto controle mais da taxa de rastreamento que de lá é isso, né? Que o Google já tirou essa ferramenta para a gente controlar a taxa de rastreamento ali do site. Sim, sim. E só complementando o que você falou do portal de notícia, para quem é portal, tem um outro sitemap também, que é o sitemap de notícia. Então, esse outro, ele tem notícias só das últimas 48 horas. Desculpa se é 48 ou 24, agora eu fiquei um pouco perdida, mas são ali notícias mais realmente recentes, sabe? E com um limite de 1.000 URLs. E ali realmente o Google sabe quais são as últimas notícias e dá prioridade para aquelas ali, no caso do portal de notícia. Então é muito importante que o portal tenha esse outro tipo de sitemap também. E também tem uma área diferente, que não é só o Google Search Console, mas uma área de publisher que o Google tem também, quando a gente está tratando com site de notícias. Que ele vai lá puxar os sitemaps de editoria, você consegue organizar de uma outra forma para facilitar para o Google também rastrear as notícias dentro do seu site. Então, dependendo do segmento que você está atuando, tem suas particularidades, né? Uhum. Você tem, Amanda, o Robots? Tenho. Eu peguei aqui o de uma outra loja. Então, a gente tem aqui o Robots do site da Magazine Luiza. E o que eu achei bem legal aqui, que eu não tinha, já tinha um tempo que eu não entro no site da Magazine, como ele é referência em varejo, eu utilizo muito nas minhas aulas, né? Principalmente nas aulas de gestão por e-commerce que eu dou em algumas instituições. E eles estão trabalhando com regras específicas para Alexa. Então tem aqui Caramba! o user agent da Alexa aqui. Existe uma tabela, eu posso compartilhar depois, colocar um link de repente na live, de vários user Uhum. bots. E tem os bots que a gente já conhece, como o do próprio Google, que está aqui, Google Bot.
tem o Adsbot, Media Partners do Google, existem vários bots específicos. E a gente consegue criar regras específicas para eles ou criar regras específicas para todo mundo, que é esse asterisco aqui. Essas regras que a gente colocar dentro de asterisco vai servir para todo mundo. O pessoal Então, que está na aqui, live, tá conseguindo ver o robot ou tá pequeno? Se não semana conseguir só dar Isso, melhorou, ótimo. bom, minha tela é meio grande também, então eu redimensionei, mas é bom dar um zoomzinho também. Aham, aham. Então, Isso aqui foi ele está ótimo. falando que a Alexa é permitido rastrear o site e logo em seguida ele está criando as regras que valem para todo mundo. Então, aqui não é para entrar na pasta de includes. Aqui tem includes com I maiúsculo e minúsculo. Não sei como está a estrutura do código, mas eles estão colocando das duas formas. Estatística com E minúsculo e I maiúsculo. A gente tem aqui resenha CSS, seguro, institucional, web. Ele está falando que não permite que ele entre nessas pastas específicas. Mas até Uhum. trazendo um ponto que eu conversei até com o meu time num treinamento, o fato de você dar desvalor aqui no robots.txt não significa que o Google não vai rastrear sua página. Se existir um link interno ou algo que esteja rastreável para ele de uma outra maneira, ele vai rastrear do mesmo jeito. É por isso que eu evito colocar muitas regras dentro do robots.txt e prefiro colocar no nível de página. Eu não quero que essa página indexe, então eu vou usar o meta robots no Uhum. index. Aí eu realmente estou garantindo que essa página não vai ser rastreada de outra maneira e que ela não vai ser indexada. Então, E normalmente eu essa, prefiro essa, trabalhar assim. sem querer te cortar, mas essa é uma dúvida, não vou falar nem dúvida, mas uma confusão assim que eu vejo que acontece bastante. O robot ele é uma diretriz de rastreamento e não de indexação. Então, Exatamente. assim, aqui você tem um direcionamento para o Google, qual página ele pode rastrear ou não. Mas é o que a Amanda falou, se ele encontrar essa URL, seja em um site externo, né, um site de referência, ou até, enfim, interno ali, ele vai acessar esse link e vai rastrear, né, e vai indexar possivelmente. Então, é importante essa regra na página mesmo, né, como a Amanda falou. É que nem eu falei E- do sitemapper, a gente pede por favor para ele indexar aquelas páginas. Tem coisa que a gente pede por favor e tem coisas que a gente está impondo. Não, não é. Ou sim, vai, pode indexar. Então tem coisas que são regras, tem coisas que são só diretrizes. Tipo, eu quero que Sim, aconteça isso. Daí o Google, no momento ali, o bot vai decidir se vai fazer aquilo ou não de acordo com outras variáveis, né? exatamente. E o Robots, ele é o primeiro arquivo que o Google acessa em um site. Então, por isso que é importante ter ali é, quais pastas, ou enfim, URLs ele pode acessar ou não. E também, geralmente, eu não sei se tem aqui, mas geralmente tem a URL do sitemap, né, no Robots, para que o Google saiba, então isso aqui são as URLs do sitemap, eu vou rastrear essas URLs. Nesse Hotpods aqui não tem, mas Acho, normalmente tem acho que não tem, né? sitemap, dois pontos, e tem o link do Ah, site. E é importante falar também que nem todos os bots respeitam o robots.txt, né? Então, a maioria deles não respeita. A gente está falando da maioria do mercado é do Google, então ele costuma respeitar o que está ali dentro, mas os outros muitas vezes ignoram. E agora tem a versão robot de inteligência artificial nova, que também é muito novo. Então, vocês não precisam se preocupar em colocar imediatamente só porque inventaram um arquivo LMS.txt. que, aliás, nas próximas lives a gente vai trazer aqui novidades. A Amanda está fazendo testes ali, então a gente promete trazer aí o resultado e algumas conclusões desse teste com robots para LLM. Às vezes sai uma coisa nova no mercado, as pessoas sentem a necessidade de usar aquilo imediatamente. Existe essa afobação, né? Sem entender direito quem criou, por que criou.
se quem que está aderindo a esse novo arquivo, nessa nova forma de rastreio. Então, quando chegam as modas, parece que explode, mas a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia e entender realmente como que é, se funciona, se eu estou criando um arquivo à toa. Então, às vezes é só perder de tempo só. Enquanto não está bem difundido, Exatamente, exatamente. Então, falando das etapas, né? O Google já, enfim, encontrou essa URL, ele, a próxima etapa seria o quê, mano? Seria ele renderizar esse conteúdo? isso seria renderizar e indexar, basicamente. Depois da renderização, ele de fato indexa esse conteúdo. E depois que a gente tem essa página indexada, vou compartilhar a tela aqui, a gente consegue Uhum. monitorar isso dentro do Google Search Console. Eu estou aqui no site de um cliente que a gente fez uma migração de template. A gente mudou o template e adicionou 2 línguas dentro do site. Então, a gente está nessa fase de indexar, procurar erro, que por mais que a gente se prepara totalmente para uma migração, toda migração é traumática, eu sempre falo isso. E eu não sei porquê, nos últimos 3 anos eu fiz 10 migrações. Caiu no meu colo esse Caramba, tipo de projeto. nossa, é complicado. Eu já vou falar, né, cara? O Search Console tem que ser o teu melhor amigo. Tem muita coisa de informação no Search Console, mas nem tudo que está aqui, você vendo ali, ó, não indexadas 1.300 URLs, nem tudo que está aí é erro. Então, já começa Exato. por aí, né? Fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre isso. Aqui, inclusive, a gente está vendo todas as páginas conhecidas. Se eu mudo aqui, dentro dessa área de páginas e indexação do Google Search Console, para ele só as páginas enviadas, que são as que estão no sitemap, olha a diferença. Aham. É porque ele descobre arquivinho, ou URL com parâmetro, tem várias coisas que acontecem ali por trás no rastreio, que ele vai pegando páginas aleatórias que não tem nada a ver muitas vezes. Então, as páginas Uhum. que importam, que a gente enviou no sitemap, a gente tem só 17 aqui como não indexadas, de todas que foram enviadas, que a gente está fazendo a validação aqui. E os erros que estão são aqueles erros mais aleatórios possíveis. Rastreada, mas não indexada no momento, detectada, mas não indexada no momento. São o erro mais genérico que tem dentro da cobertura de sitemap. Né? A gente tem que descobrir, tá, por que ele não está rastreando? É algum problema no tempo de carregamento? Isso afeta aqui também. Ele deixou em stand-by essa página porque ele não está conseguindo ler, porque está demorando, vou deixar para depois. Ou é por um outro motivo. A gente vai fazendo a nossa investigação, nosso trabalho de espião aqui, para descobrir o que está acontecendo, né? Porque que ele não está rastreando essas páginas especificamente. Tem uma diferença aí, né? Porque detectado, ele nem ele sabe que existe, mas ele não rastreou essa página, né? E a rastreada, enfim, ele rastreou, mas ele decidiu não indexar. E aí eu acho que entra um pouquinho também a junção do técnico com o conteúdo. Porque pode ser o conteúdo também, né? Pode ser que o conteúdo ele não tenha qualidade, pode ser um conteúdo pobre, né? Que a gente fala ali. Então, ele rastreou, mas ele falou, esse conteúdo aqui não é relevante, não vai gerar nada assim de benéfico para o usuário, então não vou rastrear, né? Tipo, não vou indexar. Então tem que entender cada caso aí. E até do que você comentou, que não necessariamente é um erro, quando a gente vem para todas as páginas conhecidas, é bem comum a gente ter um volume de erros alto em tag, página alternativa com tag canônica adequada. Quer dizer que ele achou uma página que não era a canônica, que é a página que a gente está indicando para o Google, essa é a página oficial, essa daqui é uma com parâmetro, por exemplo. Ele detectou, ele viu que tem a página oficial e ignorou ela. Mas foi por isso, porque você deu essa dica para ele, mas está tudo certo. Não quer dizer que você precisa resolver isso. Né? E essa tag canonical, ela informa para o Google qual que é a URL que ele tem que indexar, né? Qual que é a mais relevante. Porque às vezes a gente tem URLs que são tem o mesmo conteúdo, por exemplo, ou, um exemplo. Você vai divulgar essa URL no LinkedIn, ela tem ali o TM do Google Analytics.
Então, ela gera um novo link, né? Ela tem um novo link ali no final. Só que para o Google é importante que você sempre informe, olha, apesar de ter as diversas variações da minha URL, você vai indexar essa aqui, né? Essa URL A aqui. Então, isso aí a gente informa para o Google através da URL canônica. A gente pode, claro, falar mais sobre isso nos próximos episódios, mas só para ficar clara essa explicação da Amanda sobre essa página alternativa com tag canônica adequada. Isso, então, basicamente, tudo que a gente vê de páginas, depois que ocorreu o processo de indexação, a gente vai ver tudo que foi indexado, que está ok, e tudo que não foi indexado, e a gente vai trabalhar em cima desses alertas aqui. É importante fazer uma. Porque teve um caso que eu trabalhei, que foi um caso de invasão, que a gente percebeu que tinha algo errado quando ele começou a rastrear um volume de páginas absurdo, porque criou mais de 90 mil páginas a pessoa que invadiu o site. E começou a indexar isso. E eram páginas que eram redirecionadoras para jogos de aposta ilegais. Não era algo Caramba. que perceberia de bate-pronto, ele foi criando arquivos em pastas aleatórias ali dentro, subdomínios que não estavam sendo usados dentro do servidor. Eles foram criando página, criando página, criando página. E quando a gente só percebeu quando começou a vir para cá, para esses gráficos aqui, de não indexadas e indexadas aumentando numa proporção fora do normal. A gente foi investigar a fundo, identificou rápido, corrigiu rápido por conta disso. Porque a gente tem essa rotina de estar aqui sempre olhando no Google Search Console o que está acontecendo. Uhum. Mas e até o redirect que eles estavam fazendo era via JavaScript, não era um redirect padrão também 301. Então eles fizeram de uma maneira tão maquinadinha para que não seja rápido de detectar. E hacker é fogo, né, gente? Quando eles querem, eles fazem. E vai ter uma dica, né? Quando a gente geralmente cria um perfil no Google Search Console, a gente cria ali Gente, tem duas opções, né, Mano? Tem uma que é do domínio e outra que eu esqueci o nome Prefixo de agora. URL. Qual? É de prefixo de URL. Isso, isso. E aí a minha sugestão, né, se você puder, às vezes você olha e não tem acesso, enfim, aí fica complicado, mas que você crie um perfil que pegue todo o domínio, né, todo o site, porque aí você vai saber se tem algum problema no subdomínio, no domínio, sabe? E eu também já peguei alguns casos em que, enfim, foi hackeado o subdomínio, sabe? Então, eu só conseguiria saber assim, né, vendo pelo Google Search Console, se teve algum aumento em uma URL, um padrão específico. Sim, isso é bem importante, gente. Se você quiser avaliar um recorte, um subdomínio, uma variação específica da URL, pode ter ali a sua propriedade do prefixo, mas tenha uma sempre do domínio completo para você olhar o todo, que é bem Uhum, importante, porque foi assim que a gente identificou essa invasão, por exemplo. Então, o SEO técnico pode chegar nesse nível de segurança também, porque uma invasão pode prejudicar a reputação do site. Então, é importante a gente estar de olho nisso. Inclusive, aqui, a gente tem uma área de segurança e ação manual. Então, se o próprio Google identificar algo que pode ser um problema de segurança, ele vai avisar nessa aba aqui. E se ele fizer alguma ação manual por alguma coisa que feriu as diretrizes do Google, vai ter aqui também. E você pode reivindicar. Demora, porque isso aqui é manual, isso vai para uma pessoinha, não é um robô que avalia isso, para ver se você realmente corrigiu os problemas. Então, pode demorar. Então, o ideal é que a gente detecte rápido, já corrija antes que o Google perceba, né? uhum, uhum. Sim, sim. E aproveitando que a gente já mostrou aqui o Search Console, a gente tem aí mais algumas ferramentas para falar para vocês, e que vão ajudar vocês nesse início de projeto e a detectar algumas coisas ali no SEO técnico. Sim, aqui dentro do Google Search Console, eu também fico muito de olho na aba de Core Vitals e HTTPS. O HTTPS ele identifica se tem algum problema dentro da página. Algumas ferramentas de auditoria detectam isso também.
mas aqui no Google Search Console ele te entrega isso de graça. Então, se uma página não está com HTTPS ou tem alguma coisa dentro da página que não tem o certificado de segurança, ele vai te avisar que isso gera conteúdo misto, que a gente chama, né? Então, tem alguma coisa ali no meio que está só HTTP. E isso pode até ser bloqueado pelo navegador. Se tem algum recurso importante ali dentro da página que não tem o HTTPS na frente, ele pode impedir o usuário de acessar a sua página. Então, por isso que tem essa visão aqui dentro do Google Search Console. Você pode pensar que o certificado de segurança é algo mais para o TI, mas serve para a gente também, porque impede que o usuário acesse a nossa página. Né? Exatamente. E ali no Core Vitals, também é importante você entender como que está a performance do seu site. Então, como que ele está ali sendo lido, né, interpretado no celular e também no computador. E aí o Google ele vai dar ali algumas pontuações, vamos dizer assim, né, de URL inválido, melhorias, e ele agrupa também quais URLs precisam de melhorias, sabe, para você saber exatamente e qual o problema que algumas têm. Por exemplo, pode ser que algumas tenham um carregamento lento, pode ser que ali acima da dobra, né, que a primeira o primeiro conteúdo ele seja lento, isso para o Google é muito importante, né, que ele carregue rápido. Enfim, tem várias dicas aqui no Core Vitals que você também pode pegar ali rapidamente, né, entender como que o Google está interpretando o teu site, para que você, junto com o TI, possa fazer essa otimização. E nesse projeto específico, inclusive, a gente está trabalhando agora muito em cima do Core Vitals para melhorias, indo na ponta do lápis ali para melhoria, principalmente por conta dessa queda aqui, ó. Hum. Absoluto nada aqui em junho, a gente estava com muitas URLs aqui no verdinho, pelo menos no computador, e o gráfico se inverteu. E muitas vezes isso acontece porque as métricas do Core Vitals mudaram. Então, teve um período que entrou o INP, que não tinha antes. E eu vi essa inversão no gráfico de vários clientes. Está cada vez mais difícil, ele está cada vez mais criterioso nessas para a gente passar nessas métricas do Core Vitals. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e cuidar bem dessa área, da parte de velocidade de carregamento direitinho para entregar a melhor experiência. Mas também não grilem, né? Porque se o seu site, dentro do seu mercado, já tem uma boa nota de velocidade, você não precisa buscar a perfeição. Você se mantém, melhora sempre o que possível, mas dá para a gente manter dentro de uma média ali, né? Agora, se os seus concorrentes ganham em você nesse ponto da velocidade de carregamento, então é legal você trabalhar mais esse ponto para poder competir mais de igual a igual, né? Sim, 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 exatamente. Eu vi até, não lembro agora quem falou, mas era algum das antigas, né? Em SEO você não tem que ser o melhor do mercado, você tem que ser 1% melhor do que o teu concorrente. Então já está bom ali, você está acima dele e, enfim, já tem uma melhor posição. E fora também do Search Console, a gente tem outras ferramentas, que podem ajudar você, que é o PageSpeed. Ali tem várias informações sobre o carregamento do teu site, informações sobre como que o Google está lendo e se está demorando o JavaScript, imagem e outros elementos ali da sua página também. Tem ferramentas todas gratuitas do Google, né, que a gente falou agora, o Search Console, do PageSpeed, tem também a ferramenta de Rich Snippet do Google, Uhum. e essa ferramenta, não sei se a Amanda vai abrir aí, mas ali você consegue também identificar se o teu dado estruturado, por exemplo, ele está criado corretamente, se o Google está lendo ou se tem algum erro e você precise melhorar, precisa fazer alguma alteração no dado estruturado. Então, por isso que é importante essas ferramentas do Google para que você possa já começar aí o teu SEO técnico de forma mais eficiente, certinha ali, e não tenha nenhum problema. Mas sempre dê uma olhada nas ferramentas e também no site. É muito importante que você vá no site, entenda ali como que ele está sendo,
dê uma olhada no código também, né, como que ele está sendo lido, você tem ali o title, você tem outras informações ali para o robô. Aqui, até dentro de melhorias, quando tem essas camadinhas, a gente está falando de dados estruturados. Isso dentro do Google Search Console mesmo. E aqui ele já indica algumas melhorias. Nesse caso aqui do Breadcumb, né, do indicador de localização atual, a gente não tem nenhum problema, mas se tivesse, ele ia mostrar aqui. A mesma coisa de perguntas frequentes. Se ele identifica um problema, ele vai indicar aqui para você já corrigir, ficar mais fácil a visualização, porque você vê em todos os recursos aqui do Google. Aqui no de vídeos, isso aqui eu estava até vendo ontem, a gente está com dois problemas, mas porque a gente não indicou um thumbnail para o Breadcumb, para marcação de dados estruturados de vídeo, na verdade, né? Então, a Uhum. gente precisa indicar uma imagem de thumbnail e não foi indicada. Então, com esses dois errinhos aqui, a gente coloca lá o thumbnail e corrige esse problema. É muito bom, né, porque o Google já dá ali o que você tem que fazer. E aqui Então, são tipo, melhorias, mas não são graves, né? Então, aqui ele fala do upload date, que a gente não colocou a data que foi feito o upload do vídeo. Aí a gente está falando de um aumento do dado estruturado para indicar mais recursos, né? A gente pode usar o dado estruturado na sua forma mais simples e direta, ou e tem os dados estruturados com mais elementos, com mais informações, dá para complementar mais, né? sim, sim, sim. Bem, a gente pode fazer até depois um programa só de Google Search Console, tem muita coisa aí que é importante, e que pelo que eu conheço ali de alguns profissionais, eu tenho certeza que nem todos fuçam ali tudo do Search Console. Aqui, por exemplo, já é uma página para você avaliar uma página específica e testar todos os dados estruturados dela. Então, a gente consegue pôr a URL que a gente quer ali. Ele vai testar, demora um pouquinho, mas ele avalia todos os dados estruturados daquela página. Lá no Google Search Console, a gente vê por tipos de dados estruturados, aqui a gente vê na URL específica, que é bem legal da gente testar também. Eu uso até, por exemplo, eu quero ver qual dado estruturado que um concorrente está usando. Eu coloco a URL aí e já sei qual que ele está usando. Isso. E tem uma extensão para o Chrome que eu gosto muito, que é o SEO Pro Extension, que é feito pela Cristina Venko, uma especialista em SEO que trabalha lá no Canadá. Ele tem uma aba Uhum. só de esquemas, e dá para a gente ver bem completinho também. Então, se a gente entrar no site do cliente ou do próprio concorrente, a gente consegue visualizar todos os dados estruturados por ali também. De uma forma rápida, ele abre a janelinha e a gente vê tudo. E até de extensão, eu uso uma que é o SEO Meta One Click. Então ali eu Uhum. já sumiu aqui a informação? Ué, tá vendo a minha tela? Tô. Não, na verdade tá a minha ainda, peraí. Ué, deixa eu ver. Acho que sumiu aqui. Gente, cadê? Vamos lá. Me falem aqui no chat se vocês estão vendo a gente, porque acho que. Deixa eu ver se deu algum. Aparentemente tá normal. Tá normal? Ah, então tá. Então eu não sei o que que houve aqui no meu programa aqui de transmissão, que ele ficou sem nada. Mas se tá normal, vamos seguir aqui. E deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Como eu não tô vendo, só me fala, manda se você tá transmitindo alguma coisa ainda. Não, eu tirei agora. Na hora que você falou, eu Tirou? tentei tirar para ver se mudava alguma coisa. Tá. Me fala aqui no chat se tá certinho. Mas, enfim, nesse primeiro programa, né, até pra gente não estender aqui o horário, era, como eu falei, a gente passar para vocês o que é o SEO técnico, como que você pode analisar certos itens, onde é que ele começa, onde termina, enfim, porque nos próximos programas aí sim a gente vai é, destrinchar cada item, tá?
como eu falei, dado estruturado, migração, rastreamento, enfim, cada item aqui para que vocês saibam exatamente como é e de forma simples, direta e prática. Então, se você gostou desse episódio, né, já manda aqui no chat e também, se tiver alguma sugestão de tema, também fala para a gente. A gente está sempre. A gente quer muito ouvir vocês, saber se vocês estão gostando e se tem alguma dúvida para que a gente faça um programa melhor ainda para vocês sempre. A Isabela aqui, ó. Foi ótimo, Liz. Pena que deu um problema aqui, deu um bug aqui na minha tela. Estou vendo uma tela azul, mas se tá tudo certinho, tá ótimo. Amanda, muito obrigada. Obrigada eu. Vamos aprofundar mais nos próximos episódios. Eu acho que um episódio bom, como não deu tempo de mostrar, é mostrar como que funciona esse processo de renderização em algumas ferramentas, para o pessoal ver como que fica e como simular o bot do Google para ver se está tudo certo. Acho que vai ser bem Isso. legal. A gente descobriu um clocking com base nisso uma vez. Gente, a Amanda vem com. Amanda, é fácil, depois a gente volta. Não tem como fugir de termos técnicos, enfim, não tem como fugir, mas a gente está aqui para realmente explicar para vocês, a gente vai falar tudo sobre isso. Deixe aqui nos comentários, tá? E na próxima sexta-feira a gente vem com um novo episódio. Vou fechar aqui com a Amanda, se vai ser dado estruturado, se vai ser rastreamento, e também vocês podem voltar aqui e dar a sua indicação, porque a gente vai atender com certeza, tá bom? Obrigada, gente! Vamos lá, até Obrigada, a próxima live. até a